dia, colegas, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse pequeno vídeo não vai ser demorado, é para ajudar vocês aí na prova, né? No material que vocês receberam. Lembrando que tem alguns TDs que não foram respondidos, tá bom? O material da prova ele é o mesmo na minha disciplina, na disciplina da Cândida e na disciplina do Emílio. Para facilitar para vocês, nós pegamos apenas dois assuntos muito práticos para esse bimestre, que é o etnocentrismo e o relativismo. Mandamos vídeos para vocês assistirem, tem um quiz de perguntas que foram muito fáceis de responder, algumas pessoas, pouquíssimas, mas algumas responderam. Esse vídeo vai ajudar rapidamente vocês perceberem melhor como está a prova, quais pontos vocês têm que prestar mais atenção, mas primeiro eu vou falar um pouco mais sobre o assunto. Etnocentrismo e relativismo cultural. Esse é o assunto que nós mandamos para você. Eu vou lendo aqui e explicando com calma para você. O que é a primeira coisa que você tem que lembrar, e vai ser o fundamental para você responder toda a sua prova, é o que é etnocentrismo e o que é relativismo. Aprendendo o que é, a aplicação desses dois conceitos no âmbito da política, da religião, do viver social comum, das ações, sejam elas pessoais ou coletivas, são bem mais práticas, tá certo? Vamos lá? O que é etnocentrismo? É uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro, ou seja, minha verdade, minha razão, minha religião, minha vontade, ela se torna o centro de tudo. Isso passa a ser uma coisa, algo etnocêntrico. Todos os outros pensam diferente, eles não servem, eles não prestam, eles não têm nada a ver com a realidade. A minha realidade é melhor e maior do que qualquer outra. Ou seja, no plano intelectual, o que seria etnocentrismo? É ver-se a si mesmo, o que você defende, ou o que você acredita, como melhor do que qualquer coisa diferente. Sendo bem simples, isso é etnocentrismo. É você estabelecer no centro algo onde todas as coisas periféricas elas perdem o valor diante daquilo que você entende que é melhor e maior do que tudo. Então, etnocentrismo é se colocar acima de qualquer coisa, é dizer que aquilo que você tem, aquilo que você defende, aquilo que você crê é melhor e maior do que tudo. Isso é etnocentrismo. Vamos ler aqui o slide o seguinte. Questão etnocêntrica, caracterizada pelo choque cultural. Um dos maiores problemas que o etnocentrismo provoca é o que nós aprendemos e damos o nome de choque cultural, ou seja, essa cultura, por se entender melhor e maior do que qualquer outra, ela pratica etnocentrismo quando ela, ao se aproximar de outra, ela não busca assimilar, ela não busca sincretizar, ela não busca ajuntar-se e ver o que tem naquela outra cultura que pode agregar dela. Não, ela apenas subjuga, ela apenas se coloca por cima, ela apenas diminui, e esse choque etnocêntrico é terrível. Porque se essa cultura que se diz melhor do que qualquer outra, ela for forte militarmente, ela for forte politicamente, ela for forte economicamente, e essa outra for fraca nesses quesitos que eu acabei de falar, não, essa cultura vai desaparecer. Essa mais fraca, essa menor política, economicamente, militarmente. Porque essa vai se sobrepor de uma forma, por não respeitar e não buscar de uma forma mínima assimilar o que naquela teria para agregar a sua. Essa vai ser destruída, desfeita, como temos várias africanas, asiáticas, orientais e etc. Então, houve aqui choque cultural, você aprende isso em história, quando os portugueses vieram para o Brasil, que viram aqui os índios e a sua cultura. Também houve lá atrás, na história antiga, dos romanos com os gregos ou dos gregos com outros povos,
Então esse etnocentrismo é antigo e também há conosco quando nós, ao olharmos para algo que é diferente do que gostamos, assistimos, cremos, defendemos ou praticamos, diminuímos ao ponto de querer que aquilo desapareça, simplesmente porque a nossa verdade é única e é a privilegiada. Etnocentrismo não é difícil de se compreender o conceito. O conceito é estabelecer-se como maior sempre, tá certo? E isso vai provocar o que nós chamamos de choque cultural. Reflexo do choque cultural, diferença de identidade, fica perplexo diante de algo que não é aquilo que ele acredita. O grupo do eu faz, então, da sua visão, a única possível ou mais discreta, o melhor, a natural, superior. Ou seja, o grupo do eu, do egocentrismo, ele se entende melhor e maior do que qualquer coisa. Para você pegar de fato, sempre que eu, você, um bairro, uma cidade, uma nação, um estado, seja o que você quiser falar, se encontrar em uma atitude de diminuir, subtrair, aniquilar, qualquer que seja a ação religiosa, política, intelectual, de qualquer outro indivíduo ou grupo coletivo, porque achamos que o nosso ponto é o único e o maior, estamos praticando etnocentrismo. E isso vai te ajudar muito na prova. Entender o que é etnocentrismo. Entender o que é esse ser maior, querer ser melhor do que tudo e do que todos. E também nos ajuda na nossa prática social diária, convivência na escola, com quem pensa diferente, com quem crê diferente, com quem aprende diferente. Tá bom? Sigamos para o vídeo não ficar muito longo. O fenômeno do etnocentrismo e a concepção de civilização. A sociedade do eu é a melhor, a superior apresentada. É um textozinho que você vai ver ele na prova, inclusive. A sociedade do eu é a melhor, a superior. É aquela que tem a melhor cultura, a melhor religião. É onde existe o saber, o trabalho e o progresso. A sociedade do outro é atrasada. Sociedade do eu é tudo. Sociedade do outro é nada. Sociedade do eu é grande. A sociedade do outro é pequena. Não vai servir para nada, não agrega nada. Sempre que nós estamos nos fazemos participantes da sociedade do eu, então nós aniquilamos e descartamos a sociedade do outro. Sociedade do eu, sociedade do outro. E não existe, não é para existir sociedade do eu, sociedade do outro. E sim a sociedade de nós, pensando diferente, vivendo diferente, mas somos a sociedade do nós, não do eu, não do outro, e sim do nós. Perfeito? A aparição dos valores do etnocentrismo. O etnocentrismo passa exatamente por um julgamento do valor da cultura do outro, já falei sobre isso. Etnocentrismo, por causa disso, gera violência. Assim, por exemplo, o famoso cientista do início do século, Hermann von Wright, diretor do Museu Paulista, justifica o extermínio dos índios. Sociedade do outro, quando eu digo que ela é menor, eu posso querer matar, destruir, aniquilar. Quando eu digo que ela não serve, eu posso gerar uma guerra por causa disso. Segunda Guerra Mundial, como vocês viram no vídeo que nós colocamos, ela é bem etnocêntrica. Há uma perseguição ao judeu, a quem pensa diferente, a quem crê diferente. Há uma orgerize do Hitler e dos alemães ao povo judeu, porque são diferentes deles. E não tem nada ali a ver com a cor da pele, porque todos são brancos. Ali tem a ver com a religião, com o modo de viver. Então o etnocentrismo matou muita gente, continua matando. Por isso que temos que aprender que não existe sociedade do eu do outro e precisa existir sociedade do nós, juntos, pensando diferente, mas juntos. Tá bom? E como é que nós podemos... O etnocentrismo coloca o outro na marginalização. O etnocentrismo coloca o outro no local obscuro, no local obscuro. O etnocentrismo rejeita o outro como se ele não servisse para nada e não tivesse nada para agregar, porque eu sou o tal, o maioral. A minha cultura não precisa de ajuda de ninguém. Isso é etnocentrismo. Prevalece no Brasil uma visão etnocêntrica sobre os índios, ainda nos livros, sobre os negros, sobre os povos africanos. Esse etnocentrismo é bem praticado ainda, preste atenção.
certo? Aí nós temos o relativismo. O relativismo, ele vem de encontro ao etnocentrismo para equilibrar as coisas. Muita gente critica o relativizar, mas o relativizar aqui é compreender o outro, é agregar e não separar, certo? O relativismo, ele estabelece algo interessante para que nós possamos combater o etnocentrismo. Espera um momento. Pronto. O relativismo, assim sendo, o relativismo propõe o entendimento de povos e culturas diferentes através das suas próprias crenças. O relativismo, a proposta do relativismo é equilibrar, é entender a sociedade do outro, é entender o ponto de vista do outro, é compreender a religião do outro, é compreender que o outro pode saber coisas que eu não sei, é compreender que, então, relativizar não é para ser visto de um modo pejorativo, pelo contrário, relativizar é para ser visto nesse assunto específico de uma forma de uma compreensão ampla de que aquilo que o outro pratica pode agregar aquilo que eu pratico. E de alguma forma pode haver uma similaridade até que eu não tenha percebido, ou de alguma forma pode haver uma sincretização, uma assimilação de conhecimentos, de culturas e de povos. Então, relativismo, qual o conceito do relativismo? Vem de relativizar, vem de buscar igualar, nivelar. Então, sempre que você vê um indivíduo, uma pessoa, um povo, uma nação, buscando ouvir, buscando compreender a razão daquele outro ter feito aquilo. Os antropólogos trabalham muito com relativismo, pois ao olhar para outros povos, os antropólogos que estudam a estrutura social do homem, eles buscam entender como aquelas ações são feitas, por mais que me pareçam absurdas, mas de que forma aquele povo pratica aquilo com tanta seriedade e com tanta serenidade. Então o relativismo me diz o seguinte: oi, antes de você criticar, julgar ou rejeitar, busque compreender quais são as razões dessas práticas, dessas ações do outro. Saia da sociedade do eu, da sua caixinha, e tente olhar para a sociedade do outro para ver se não é possível formar uma sociedade do nós. Então, esse relativismo praticado, e muitas vezes sim necessário, quando o significado de um ato é visto na sua dimensão absoluta, mas o contexto em que acontece. Enfim, relativizar é ver as coisas do mundo como uma relação, capaz de ter tido um nascimento, capaz de ter um fim ou uma transformação. Relativizar é olhar e buscar que aquilo seja agregado à sociedade do meu eu. De alguma forma possamos compreender isso. Então você tem, revisando, para encerrar esse vídeo e não ficar longo, o que seria o etnocentrismo? É participar unicamente da sociedade do eu. É se estabelecer como indivíduo, grupo, cidade, bairro, país, nação, única, prepotente em tudo. A minha voz, a minha razão, a minha religião, a minha cor, o que eu defendo é melhor e maior do que tudo e nada nem ninguém tem nada para me agregar. Isso é muito complicado. Isso gerou guerras, isso matou pessoas. Índios e judeus foram só alguns exemplos citados aqui, mas você pode agregar isso aos homossexuais, você pode agregar isso a cristãos evangélicos, a outras religiões. Muita gente morre e morreu unicamente pela prática etnocêntrica de uma pessoa, de um grupo, de uma nação. A sugestão dada nesse assunto para resolver minimamente esse problema é assumirmos uma posição relativista, que é sair da sociedade do eu e buscar olhar para a sociedade do outro, buscando fazer a sociedade do nós, entendendo que o outro tem suas razões, que o outro tem suas complicações, que o outro sair da nossa caixinha e compreender melhor. Então, relativismo aponta para ver as coisas de uma outra forma, tentar entender como isso funciona.
tentar entender como isso nasceu, de que forma isso foi. E eu queria ler um texto aqui para considerações finais. Diferente do saber do senso comum, lembra o que é senso comum? É aquilo que eu falo e digo, mas eu não tenho nenhuma base científica. Nós já rejeitamos isso lá atrás, nas aulas passadas. O movimento da antropologia, no sentido de ver a diferença, ela oferece para a sociedade o relativismo. Como eu falei, os antropólogos, principalmente estes dessa ciência, eles oferecem como solução para o etnocentrismo. A sociedade abraçar o relativismo como uma cura para essa doença de nunca conseguir olhar para o outro como alguém importante e apenas olhar para si mesmo, como se fosse tudo e o centro das atenções. Tá certo? Dúvidas maiores, me procura do Zap. A prova. A prova nós temos 5 questões. A primeira questão da prova, nós temos lá um texto sobre essa sociedade do eu, sociedade do outro. Dê uma estudada, tem uma citação desse texto e a pergunta é muito simples. O que é o conceito do etnocentrismo? Você vai marcar uma opção A, B, C ou D. É muito simples. A primeira questão está exatamente dentro do que eu falei aqui sobre a sociedade do eu. Tá bom? A segunda questão tem um quadro lá da Tarsila Amaral, né, bem conhecido, não vou dizer, senão você vai saber agora na internet qual é o quadro. E tem uma pergunta que vai abordar a questão da diversidade, do relativismo que eu acabei de falar. E essa pergunta é exatamente isso. É um olhar para a cultura e para os povos diferentes. Porque isso é relativismo. Então a primeira tem a ver com o etnocentrismo. E a segunda tem a ver com o relativismo em cima desse quadro da Tarsila Amaral. Tá bom? É o melhor que eu posso fazer para não te dar a questão de graça. Mas a segunda fala desse olhar para o outro de forma coerente. De forma que você possa entender. A terceira questão também fala do relativismo, né, como um princípio que deve ser seguido. E aí vai falar do conceito do relativismo, que você vai ter que assinalar lá A, B, C, D ou E. O conceito é muito simples. Relativismo é um olhar para a cultura, para a afirmação, para o posicionamento, para a religião, para a defesa do outro. Mas um olhar amigável. Buscar entender, compreender onde nasceu aquilo, quais razões daquilo existir. Isso é relativismo. Nós estamos na terceira questão. Quarta questão volta para o etnocentrismo. Gente, é uma prova muito simples, são só 2 pontinhos. Etnocentrismo e relativismo, né? 2 pontos a ser analisados. A quarta questão é sobre o etnocentrismo. Você vai mais uma vez falar o que é correto. Qual é a afirmação correta sobre o etnocentrismo? Pô, acabei de aprender nos vídeos que eu assisti e com o professor Anderson aqui. Repito, é o mesmo assunto para a Cândida e para o professor Emílio, nós fizemos juntos. Acabei de entender o que é etnocentrismo, então não vou ter dificuldade de marcar a correta. Etnocentrismo é a sociedade do eu. É rejeitar tudo, é colocar tudo como menor e eu me colocar no centro de tudo. Tá certo? Isso é etnocentrismo. E aí a quinta questão é a mais simples, a mais fácil. Você não vai ter problema nenhum. Porque você só vai... Eu coloquei uma afirmação lá no enunciado da questão e você vai marcar se isso é etnocentrismo ou não é. Você vai ver, meu Deus, que quinta questão fácil. Então, gente, esse vídeo já tem 18 minutos. Deus abençoe vocês. Façam uma ótima prova de sociologia. Qualquer coisa, busquem a Cândida, o Emílio e a mim para tirar maiores dúvidas no Classroom ou no WhatsApp. Tá bom? Tamo junto. Beijo. Não sejamos etnocêntricos. Busquemos sair da sociedade do eu, da nossa razão. E não matemos, mas sim vivamos. Nos relacionando, nos conhecendo e respeitando o que é diferente. Tá bom? Abraço.